Olá, pessoal, boa tarde. Na nossa aula de hoje do módulo Processamento de Alimentos 3, nós vamos falar um pouquinho sobre as carnes e derivados, tá? O nosso conteúdo de hoje se inicia lá na página 129 da apostila de vocês. Bom, gente, falando um pouquinho sobre a carne, né? De onde veio a carne, né? Há quanto tempo se consome, né? A carne, ela é consumida há muito tempo, né? Desde a época que os homens começaram a caçar, né? Eles abatiam esses animais, muitos desses animais abatidos eram oferecidos em oferendas religiosas ou eram utilizados como moeda de troca, tá? Então, eles utilizavam esses animais como moeda de troca por outros alimentos, ou por terras, ou por outros tipos de objetos e tudo mais. Então, as pessoas, né, começaram a caçar esses animais, como lá no início não tinham métodos de conservação e tudo mais, começavam, né, a trocar esses alimentos, porque eles observaram que as carnes estragavam com muita facilidade, então eles trocavam essas carnes por outros alimentos ou por outros objetos, dessa forma eles conseguiam então, né, manter aí esse comércio entre comerciantes, entre conhecidos e tudo mais, né? E ao mesmo tempo conseguir ali o seu sustento, né? O alimento para sua família. Os ossos, né? Eles serviam de matéria-prima para a fabricação de armas e outros objetos, né? A pele e o couro dos animais era utilizada para fazer revestimentas e agasalhos, né? E grande variedade, né, dessas carnes hoje é utilizada aí como matéria-prima cárnea, né? Principalmente aí as indústrias de alimentos utilizam, né, as carnes como matérias-primas para diversos tipos de produtos. Então, isso veio vindo lá, né, desde muito tempo. As pessoas começaram a procurar maneiras de conservar esses alimentos, né? Muitos perceberam que uma forma de conservar esses alimentos era, né, transformar em outro tipo de produto, em, né, um derivado, né, das carnes, e essa foi uma forma aí de tentar, né, aumentar a vida útil desses alimentos. Hoje, grande parte das carnes que é industrializada, né, temos aí os bovinos, suínos e ovinos, né? Temos bastante um mercado bem grande também para os pescados. Bom, gente, então, basicamente, né, o que são as carnes? As carnes são todas as partes comestíveis dos animais, né? Então, a gente considera ali carne de mamíferos, de aves, de peixes, de moluscos, de crustáceos e de répteis, dentre outros, tá? O que inclui, né? Todos os músculos, as vísceras, o sangue, gordura, cartilagem e ossos, tá? Então, tudo isso é considerado carne, né? Produtos cárneos. A partir desses produtos cárneos, né? Muitas vezes são feitos aí esses derivados cárneos hoje, né? Industrialmente, nós temos uma variedade muito grande. Algumas características, gente, são importantes na qualidade da carne, né? Algumas características, elas fazem muita diferença aí nos tipos de carnes. Então, é importante que a gente saiba quais são essas características e como elas interferem, tá? Então, temos lá a raça e o tipo do animal, é uma característica bem importante, tá? Porque as diferentes raças de animais vão produzir carnes diferentes, tá? Então, nós vamos ter carnes com sabores diferentes, com odores diferentes, cores diferentes, maciez e texturas diferentes. Tá? Então, por exemplo, dentro de uma mesma classe de animais, né, bovinos, eu posso ter várias raças, então eu vou ter carne diferente. E mesmo assim, né, dentro da própria raça, eu posso ter carnes um pouco diferentes, né? Porque isso vai depender de vários outros fatores. Claro que as carnes provenientes de animais de mesma raça serão muito parecidas, né, com características parecidas, mas ainda assim o animal é um ser vivo, né? E isso vai depender de alimentação, de ambiente e tudo mais, nós vamos ser carnes diferentes, né? Então, se eu tiver um animal aqui de uma raça
aqui no Brasil ou aqui no Paraná, de determinada raça, e tiver esse mesmo animal, mesma raça, em outro estado, lá no Nordeste ou em outro país, nós vamos observar grandes diferenças aí na qualidade da carne, tá? Então, a carne é algo que é bastante variável, tá? Varia de acordo com vários fatores, varia principalmente por conta da alimentação do animal, né? Mas a raça e o tipo do animal é uma característica bem importante, né? Que vai fazer bastante diferença aí na qualidade da carne. Segunda característica, gente, é o sexo do animal. Por quê? Os hormônios, eles influenciam na qualidade da gordura e no desenvolvimento muscular. Tudo isso, né, tanto a gordura quanto o desenvolvimento muscular vão influenciar no sabor da carne, tá? E aí nós temos essa diferença entre o sexo dos animais. Fêmeas produzem carnes mais macias que os machos, tá? Então, por conta aí dessa diferença de quantidade de hormônio, tá? O abate e o processamento também são fases bem importantes, né, para a qualidade das carnes. Nós veremos basicamente no que isso interfere, né? Como o abate, o estresse do animal durante o abate vai interferir aí na qualidade da carne. A idade e a maturidade do animal também são características bem importantes, tá, gente? Por quê? Animais jovens, eles têm as carnes mais macias, tá? E o grau de maturidade do animal também é bastante determinante. Então, quanto mais velho será o animal, né, mais dura a sua carne. Então, isso aí também é algo a se pensar, algo bem importante, né, a se considerar no momento do abate, tá? Outra característica bem importante também é a higiene e a sanidade, né, do animal, desde o abate. Por quê? Quando nós fazemos lá, né, a etapa de abate do animal, nós temos que dar todo o tratamento higiênico correto à carcaça, os cortes e tudo mais, tá? Todos aqueles cuidados que nós falamos sempre de manipulação, né? Cuidados ali com os manipuladores, cuidados no armazenamento, no transporte e na distribuição. Tudo isso influencia diretamente, tá? Porque lá no momento do abate, eu preciso ter todas essas características higiênicas para que essa minha carne não seja contaminada lá no começo da cadeia, tá? Tenho que considerar armazenamento, transporte e distribuição também, né? Então, toda a parte de manipulação e de transporte, armazenamento do alimento, nós temos que prevenir as contaminações. Nós já falamos bastante da importância de prevenir essas contaminações. E se nós tivermos uma contaminação dessa matéria-prima lá no início da cadeia, nós já sabemos, matéria-prima de má qualidade não vai produzir produtos de qualidade boa, né? Então, eu preciso ter esse cuidado com a minha matéria-prima lá no início, ok? Bom, todas essas características de qualidade dessas carnes, gente, elas são percebidas por nós, né, consumidores, por conta dos atributos, né, que ela representa. Então, tenho todas aquelas características de qualidade, né, aqueles fatores que vão interferir na qualidade da carne, e nós vamos perceber os atributos sensoriais da carne, tá? Então, nós, né, consumidores, perceberemos a qualidade por meio de cor, de textura, da suculência da carne, não a textura da carne, pelo sabor, pelo odor e pela maciez da carne, tá? Esses são os atributos que são importantes para nós como consumidores. Atributos nutricionais, tá? Então, a quantidade de gordura, o perfil de ácidos graxos da carne, o percentual de proteínas, vitaminas e minerais. Isso é importante também para avaliarmos a qualidade da carne. Fatores tecnológicos, gente, pH, capacidade de retenção de água. Isso, né, esses fatores tecnológicos são importantes também, né, no momento que nós vamos fazer, né, os subprodutos. Então, é importante que a gente considere também se a carne está dentro desses padrões tecnológicos que nós precisamos também, né, para realizar o processamento. A qualidade da carne também depende dos fatores sanitários, tá? Então, a ausência de tuberculose, salmonela, E. coli, né? Aqueles micro-organismos que
causam, né, doenças, são patogênicos, outros tipos de doenças, né, que podem nos causar problemas, né, de saúde. Outra coisa bastante importante é a ausência de resíduos químicos, tá? Então, qualquer tipo de resíduo químico que a carne possa, né, conter, irá causar grandes problemas para a saúde do consumidor. Então, a carne não pode estar, né, contaminada com antibiótico, hormônios, dioxina, outras substâncias contaminantes, porque isso aí vai gerar aquele problema lá de saúde do consumidor, tá? Então, a gente tem que ter bastante cuidado, né, na avaliação aí dessa carne. Também são importantes, né, os fatores éticos, bem-estar do homem do campo, dos animais, né, como os animais são criados, como eles são tratados, né, até no momento do abate, como isso ocorre, tá? Outra coisa bastante importante que considera-se é a preservação ambiental, tá? Se esse modo de produção que esses animais estão sendo criados não afeta a sustentabilidade do sistema, né, ou provoca uma grande poluição ambiental. Então, tudo isso é característica extremamente importante quando a gente fala de qualidade, tá? Então, temos que considerar tudo isso. Um fator muito importante que nós consideramos também, né, é a cor. O consumidor compra basicamente as carnes ali pela cor. Então, você chega lá no supermercado, você não tem acesso, muitas vezes, você não consegue observar a textura, o odor, né, e o sabor desse alimento, porque ele está lá cru no mercado e tudo mais. Então, você vai conseguir comprar a carne pela cor dela, né, só observando ali. Então, e a cor é esse critério que é utilizado, né, na avaliação de qualidade e aceitabilidade por parte do consumidor no momento da compra. O que a gente considera uma carne fresca, gente? Carne com uma coloração vermelho brilhante, tá? As carnes cozidas têm aquela coloração que a gente já conhece também, marrom, né, acinzentada. E as carnes curadas, né, que são aquelas carnes utilizadas para realizar produtos derivados carnes, né, tem essas colorações róseas, tá? O que são as carnes curadas? Nós veremos um pouco, né, sobre os subprodutos aí de carnes, mas nós podemos observar, né, as linguiças, salsichas, presuntos, todos esses produtos que são feitos a partir da carne, eles têm essa coloração rósea, tá? O que é importante, né? A variação de cor também entre as espécies de animais, tá? Então, a gente tem que considerar também. Toda a carne fresca é vermelho brilhante? Depende do tipo de animal, tá? Quando a gente tem um bovino adulto, sim, eu tenho um vermelho cereja brilhante, né? Aquela cor bem viva. Carnes de equinos têm uma coloração vermelho escura, né? Aqui nós não temos o costume, né, de consumir esse tipo de carne, mas alguns países consomem esse tipo de carne, e a característica dela é que ela seja vermelho escura, tá? Carnes de ovinos, né? Ovinos tem uma coloração vermelho mais pálido, há um vermelho ladrilho, ali é uma variação, né? As carnes de suíno tem coloração rosa acinzentado, então a gente consegue observar, né, aqui o que a gente mais consome, né? O bovino, se você vê uma carne suína, você já observa que a coloração dela ainda é um pouco mais rosa, um pouco mais clarinha. E temos as carnes de aves também, né? As carnes de aves aí tem uma variação maior, porque isso vai depender da espécie, né, do tipo de animal, do tipo de ave, né? Mas basicamente temos aí variações de cor de carne de aves, de branco cinza a vermelho pálido, tá? Então, basicamente são essas colorações aí importantes para a gente saber, né, como diferenciar e como saber se a carne está com uma qualidade boa ou não.